Bom, gente, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a gestão de problemas no GLPI, tá? Então a gente vai ver que a ferramenta realmente dá um show aí na implementação dos conceitos do ITIL, tá? Antes da gente começar a meter mão na configuração, eu vou colocar um artigo aqui, tá? Um artigozinho do site da Soft Expert, tá? Público aí na internet, tá aqui é o URL depois, se vocês quiserem acessar. Ele fala sobre a diferença entre incidentes e problemas. Achei legal, porque está bem alinhado com o que diz o ITIL aqui, né? Então, eu vou dar uma lida, só para a gente sintonizar aí a grande diferença entre o que é um incidente e o que é um problema no dia a dia do administrador de redes, tá? Então, vamos lá, ó. É fato que muitas empresas não gerenciam incidentes e problemas por medo de ser um processo difícil, né? Já que tem todo um borbulho aí ao redor desses conceitos, né? Outras simplesmente por não saber a diferença. Na verdade, a gestão de incidentes e problemas pode ser algo bastante simples, especialmente quando são usadas as ferramentas apropriadas. Aí ele está falando da ferramenta dele, eu vou mostrar que isso tudo no GLPI é bem tranquilo, tá? Parece fundamental saber distinguir, né? E aí vamos ver as diferenças, ó. A diferença entre incidente e problema. O incidente é qualquer evento que não faz parte da operação padrão de um serviço. Então, assim, algo que não está funcionando como deveria nas suas condições normais de temperatura e pressão, ou porque ficou lento, ou porque degradou a performance, ou porque houve um acesso indevido, né? Então é algo que saiu da situação normal de funcionamento do dia a dia, né? Então ele causa ou pode causar uma interrupção de serviço ou uma redução da sua qualidade. Tranquilo? Então isso é um incidente, né? A gente vai ver que tem também o conceito de requisição, que é quando os usuários querem fazer alguma solicitação ao setor de TI, né? Eu queria solicitar que fosse criada uma conta de e-mail para um novo colaborador. Isso não é um incidente, isso não é um problema, isso é uma solicitação. Tranquilo? Que pode ser tratado como chamado também. Lá dentro do chamado de GLPI você pode alterar as categorias lá, né? Para dizer se é um incidente ou uma solicitação. Agora, o que é o problema? Enquanto o problema é a causa desconhecida, aí é bom frisar nessa palavra aqui, ó. O problema é a causa desconhecida, né? Então, assim, a gente não sabe o que está gerando, por exemplo, aquela quantidade de incidentes. O mesmo problema pode ser a origem de vários incidentes, né? Então, ele fala assim, ó, é a causa desconhecida de um ou mais incidentes, ou seja, um incidente que não tem a sua causa raiz identificada acaba se tornando um problema. Então, assim, é muito comum no dia a dia da manutenção da ferramenta aí do GLPI, a gente cadastrar o problema justamente depois que ele foi resolvido. Porque enquanto ele existe, né, na própria definição, a gente está vendo que é uma causa desconhecida. Então como é que eu vou cadastrar se eu não conheço a causa? Então no dia a dia é muito comum a gente, depois que a gente identifica o problema e resolve, estabiliza o ambiente, eu vou lá e cadastro, para que esse problema fique lá cadastrado dentro do sistema, sirva, né, com a nossa base de conhecimento, para que em outras oportunidades a gente possa atuar de forma rápida, né, e tentar resolver. Eu vou dar um exemplo depois, vocês vão entender bastante aí esse conceito, tá? A gestão de incidentes possui um evento desencadeador, ou seja, qual foi a causa que fez o evento começar a acontecer, né? Então, o que desencadeou essa situação? Isso é a gestão do incidente. Então, a gestão do incidente está focada no aqui e agora, o que está acontecendo no momento. É altamente tática e reativa, ou seja, algo já aconteceu, né? E eu preciso resolver. É a resposta para uma situação onde ocorreu uma falha, uma interrupção, uma degradação de performance. Né? Então, qual é o objetivo da gestão de incidente? O objetivo da gestão de incidente é restabelecer um serviço ou remediar uma certa situação o mais rápido possível. Isso aqui vem do ITIL, tá, pessoal? Não são eles que estão inventando, não. Isso aqui está dentro do texto lá da nossa biblioteca aí de serviços, né, da TI. Então, isso aqui é um incidente. Já o problema, ó, que diferença interessante. A gestão de problema preocupa-se em investir e solucionar. É saber por que algo aconteceu. Então, existe uma investigação aqui, tá? A gente vai precisar dedicar mais tempo para ir atrás de logs, para analisar situações, cenários, né? Para entender por que isso aconteceu, já que a causa, nesse momento que ele foi identificado, ainda é desconhecida, tá? Então, é saber por que algo aconteceu, como solucioná-lo e desvendar a situação até a conclusão. Então, a ênfase da gestão de problema é resolver a causa raiz. Isso aqui é toda a palavra-chave, ó. Causa raiz é exatamente o que pode estar gerando os vários incidentes. Então, a ideia de gerir problema é identificar essa causa raiz, tá? Então, a causa raiz dos acontecimentos e encontrar soluções, tá vendo? Então, na essência, tudo consiste em prevenir futuros incidentes, né? Para problemas, se busca-se o motivo ou a causa final. Tá clara a diferença, então, né? Então, a gente vai associar sempre um incidente a algo que saiu do funcionamento normal no dia a dia, né? E um problema é algo mais grave, onde a gente vai precisar investigar
porque esse problema pode estar gerando vários incidentes. Então, eu vou dar um exemplo aqui para que a gente possa fazer o cadastro dentro da ferramenta, tá? No GLPI. Então, quando eu entro aqui, ó, no GLPI, dentro da nossa assistência técnica, né, no menu, eu tenho aqui, ó, problemas, beleza? Então a gente vai notar que se eu for lá no chamado também, ó, se eu tiver aqui dentro de um chamado qualquer, entrei no chamado, aqui no menu eu tenho um menuzinho problemas na esquerda, tá vendo? E aí, ó, os problemas vão aparecer aqui, ó. Como eu não tenho nenhum cadastrado, se eu clicar aqui, ele vai para mostrar problemas, ó, no íconezinho. Então tanto faz eu entrar por aqui ou vir aqui assistência técnica problemas. Ele vai cair nessa mesma tela. Do mesmo jeito, né, a gente pode criar um modelo, pode pesquisar aquela coisa toda. E aí eu vou clicar no mais aqui para vocês entenderem os campos que existem aí no cadastro de um problema. Então vamos lá, né, a data da abertura ele vai colocar o status. Então esse cara aqui é um problema que já foi aceito, né, então já está conhecido, a gente já sabe. Ele está em atendimento, está planejado, está pendente, tá vendo? Então a gente vai dizer qual é o status aqui dessa categoria. Vou dizer que é um novo. Né? A categoria, ele vai buscar o catálogo de serviços, tá? Então lá no nosso catálogo de serviços, a gente vai associar esse problema a algum item do nosso catálogo de serviço. A duração, então imagina como eu falei para vocês, né? Nesse momento eu estou cadastrando um problema, então imagina-se que eu já fiz a investigação e já resolvi, né? Por isso que eu estou vindo aqui fazer o cadastro agora. Então ele está perguntando aqui, ó, duração total. Quanto tempo durou esse problema? Lá, o problema durou, vamos colocar aqui, ó, 8 horas, né? Aqui, ó, o tempo para a solução, né? Então aqui a data de abertura e quando ele foi resolvido, né? Digamos que é um problema que a gente resolveu aqui no mesmo dia. A urgência, e aí vou ter as categorias aqui, ó, alta, média, baixa também, não. Tanto para urgência como impacto e prioridade, né? Então a gente vai criar uma metodologia para classificar quando é que eu digo que é crítico, quando é que eu digo que é muito alto, né? Então é boa a empresa sentar, né? O setor de TI definir. Eu vou dizer que é crítica quando estiver impactando na receita, né, no faturamento da empresa. Eu vou dizer que é muito alta quando tiver mais de um serviço parado. Então, assim, isso é uma forma de criar regras, para que isso aqui fique claro. Aqui, aqueles mesmos campos que a gente tem no chamado do GLPI, né, que são o requerente, o observador e atribuído a, o e-mail, aquela coisa toda. E aqui embaixo o título. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um problema que é muito comum acontecer no ambiente de administração de rede. Um determinado servidor, já vi isso acontecer em bancos, tá? Em grandes bancos que eu trabalhava, servidor de arquivos, tem lá um disco que está vindo do storage, né, atachado nele, e o disco acaba o espaço, né? Espaço livre vai embora. E aí, por exemplo, nesse caso específico desse problema que eu atuei, existiam diversas aplicações que usavam pastas compartilhadas dentro dessa ALUM, né, que estava atachada nesse servidor de arquivos, para fazer a área de armazenamento de dados. E aí, quando o espaço em disco acabou, nenhuma aplicação conseguia mais gravar nada. Então a gente teve um problema que afetou diversas aplicações. E aí, para cada aplicação, eu tinha uma equipe que fazia um atendimento, né? Algumas aplicações eram de produção, outras de homologação, e aí foram abertos vários chamados, né? Um para cada aplicação que saiu do ar, mas o problema era único, a única causa era o espaço em disco do servidor que tinha acabado. Interessante isso, né? Mas representa muito bem aí esse conceito. Então vamos colocar lá, ó, espaço em disco do servidor de arquivos chegou a 0. Criatividade faltou agora para cá. Vamos lá, chegou a 0, ou seja, não tem espaço em disco livre. Vamos botar assim. Espaço livre do servidor de arquivos indiz disponível, fica mais bonitinho, né? Então, descrição, aqui ó, eu vou colocar aqui a descrição do problema, né? Como o servidor de arquivos possuía várias aplicações escrever bonitinho, né? Como o servidor de arquivos possuía várias aplicações que usavam as suas pastas compartilhadas. Isso aqui foi um caso real, tá, gente? A falta de espaço livre comprometeu o funcionamento de diversas aplicações. Seria bom aqui no caso real citar quais foram as aplicações, até para a gente saber quais aplicações dependem desse servidor, tá? Mas aqui como exemplo,
eu estou colocando assim de forma geral, e aí eu vou mandar adicionar aqui, ó. Quando eu mandar adicionar, vocês vão ver que eu posso voltar lá no problema e ele vai estar aqui, ó. E aí quando eu entro no problema, aí que é legal, né? Aí que a ferramenta começa a dar um show. Tá vendo aqui, ó? Análise, ó. Coisa linda, ó. Quais impactos foram gerados? E aí você ia descrever aqui, né? Quais são os impactos, né? Então, eu vou colocar lá, né? Por exemplo, aplicações A, B e C. Um exemplo, tá, pessoal? Saíram do ar. De forma bem rápida aqui, só pra gente não perder tempo. Causas. Possibilidade de salvar arquivos nas pastas compartilhadas. Sintomas: usuários reclamando de não conseguir gravar dados nas aplicações citadas. Então isso é legal, né? Porque se de outra vez acontecer, né? Pô, começou aí todo mundo dizendo que não está conseguindo salvar dados naquelas aplicações. Ah, teve um dia que houve um problema. Esse problema pode voltar a acontecer, né? Então a gente tem isso aqui registrado, tá? Vou dar um salvar, né? Então tá aí, ó, a minha análise feita, né? E a gente vai ver que isso é importante. E aí vamos continuando, né? Aqui eu tenho algumas estatísticas, né? De data de abertura, tempo para solução, também ele vai registrar. Eu posso associar chamados aqui, tá? Então eu posso, por exemplo, eu vou dizer, rapaz, isso aqui foi a causa desse chamado aqui, ó. Então pego um determinado chamado e coloco. E aí a gente já faz essa relação, tá? Então eu já sei que no momento em que esse problema foi resolvido, todos esses chamados podem ser fechados porque eles foram resolvidos também. Então essa hierarquia é importantíssima, tá? Então aqui a parte de mudanças, né, que a gente vai ver depois, custos. Houve algum custo associado à ocorrência desse problema? Eu vou registrar aqui, tá vendo? Tem relação com algum projeto? Né? Isso aconteceu porque o projeto tal fez uma migração dos dados e salvou uma quantidade muito grande de arquivos, e isso acabou o espaço em disco, não sei. Né? Fazer a relação. Os itens, né? Qual é o servidor aqui? Eu poderia pegar o servidor de arquivos específico aqui e relacionar aqui com esse problema, né? Aquela parte de análise de impacto, né, que a gente tem aqui, notas, né, se eu quiser, base de conhecimento. Então, de forma geral, a gente viu aí como fazer o cadastro e mostrando para vocês que se eu vier agora na assistência técnica e pegar um chamado aqui, ó, se eu pegar um chamado qualquer, pegar esse chamado 1 aqui, ó, esse chamado aparece aqui, ó, problema, tá vendo? E já existe uma associação aqui, tá vendo? Então eu poderia pegar qualquer outro chamado e aqui em problemas, ó, ele vai aparecer aqui, tá vendo? E aí eu poderia fazer essa associação. Tranquilo, pessoal? Muito bom, né? A gente viu aí o conceito, diferenças entre problema, incidente e requisição, e vimos como tratar isso dentro da ferramenta do GLPI. Um grande abraço a todos e até a próxima.